E aí, mas eu tinha que refazer, senão também eu ia estar sendo desrespeitoso demais. Mas eu mudei pra sovaco. Aquela mulher que parece que lambeu o sovaco de um mendigo. Que aí passou a ideia de que, né, foi uma coisa nojenta e suja e ela ficou com a cara de quem chupou limão. Mas porra, cara, como é que você vai um filme pra adulto, um personagem escroto, não faz sentido ele falar traseiro. A gente, ninguém fala traseiro, né? Ninguém fala. Só fala traseira do carro. Exato. É verdade, traseiro é coisa de dublagem. Exato. E aí, esse foi um caso que eu não falei. Eu mudei pra outra coisa, porque acho que às vezes eu percebo um pouco isso na dublagem. Às vezes o dublador, ele tá tão imerso ali no dia a dia, na dinâmica, que às vezes ele esquece que ele é um artista, que ele é um ator, que a voz dele tá no ar, que aquilo vai ficar pra sempre. O ator que tá com a imagem na tela, ele tem um pouco mais essa preocupação, essa noção. E o dublador às vezes esquece disso. Então eu, algumas vezes ao longo dos meus 40 anos aí de dublagem, eu me posicionei falando, não, isso eu não vou fazer, isso eu não vou falar, porque é o meu trabalho. Fizeram uma pergunta legal aqui agora. O Carlos Vitor falou, qual a sua opinião sobre tirar um palavrão na dublagem? Por exemplo, os Vingadores, o Capitão América, nesse último ele fala, de buscar o Thanos, ele fala, let's go get son of a bitch. E daí falou que na dublagem trocaram pra vamos dar um jeito nesse miserável. Cara, eu odeio isso. Eu odeio. Eu acho um desrespeito. Da política da empresa que é responsável por aquela dublagem. Às vezes, a gente recebe listas de alguns clientes de palavras que não podem ser ditas. Ah, é? Então, às vezes você não pode falar idiota. Caramba! Tem empresa que você não pode... O cara tá com aquela máscara de ladrão. Sei. Tá com tipo os irmãos Metralha. Sei. Tá daquele jeito, entra num banco assim, rouba um saco de dinheiro e você não pode falar que ele roubou o dinheiro, não pode usar a palavra roubou, o verbo roubar, porque você está usando uma palavra inadequada para as crianças e tal. Ué? É nesse nível, cara. Que doido, cara. Teve um filme que o cliente pediu pra trocar merda por bosta. É compreensível, né? Né? É compreensível, porque merda é uma merda. E bosta é uma bosta. Sério isso mesmo? Eu juro pela vida dos meus filhos. Ele acha o cara falava tipo assim, droga! Aí pediu pra trocar por bosta. Porque, exato, não, porque ele falava merda. A gente gravou merda. E aí mandou trocar por bosta, porque merda é pesado. Teve um filme também, um filme adulto, um filme pesado que eu dublei o Brendan Fraser, Deuses e Monstros. E aí ele é um cara chucro, bem bronco, e ele começa a trabalhar para um idoso homossexual, mas eles vão se relacionando de uma forma bacana, né, de troca de experiências, de um entender um pouquinho o outro e tal. E aí o velho já tá pirando lá no fim, não lembro da história se ele tomava remédio e tal. O velho dá uma surtada e meio que tenta agarrar ele ou passar a mão nele, alguma coisa assim. E o cara também surta, vai pra cima do velho e começa a meio que matar o velho, porque pra ele aquilo não existe. É um bronco, chucro, ignorante. E aí ele começava a xingar o cara. E aí o cliente pediu pra falar seu maricas, pediu pra regravar. E aí eu não falei, né? Eu mudei, falei outra coisa, tipo isso, seu desgraçado, os outros xingamentos, mas falei, cara, não dá. Vira uma piada, não dá pra falar seu maricas. Teve o Birdman, eu dublei o Edward Norton. Normalmente eu sou o dublador que mais dublou o Edward Norton. No Hulk também? Não, infelizmente não, que ódio. Clube da Luta? Porra, vocês só pegaram o filme da Amanda Draper. Os dois únicos que ele pegou, porra! Mas a maioria eu dublei. O americano lá, sabe, né? Que sei. ele é skinhead, sei lá, ele... Uma nazista. outra história americana. Uma outra história americana. Exato, também. Que puta filme, hein? E no Birdman, ele faz um cara escroto pra caramba. Escroto pra caralho. E aí tem uma cena que ele tá num bar, e aí ele fala pro cara o sucesso da tua peça, né, depende daquela mulher lá, que é uma crítica. Uma crítica ferrada. Ela fala, pô, tá vendo aquela mulher ali, com a cara de quem parece, ele falava assim, parece que lambeu o rabo do mendigo, alguma coisa assim. E aí teve que trocar, queria que eu falasse traseiro.
Traseiro é muito de filme. Porra. Traseiro é foda. Eu mandei um e-mail, né, que você vai ficando folgado ao longo do tempo, né? Eu mandei um e-mail dizendo, tipo isso, que tipo, é um absurdo, é por isso que a dublagem muitas vezes não respeita, blá, 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 blá. E aí, mas eu tinha que refazer, senão também eu ia estar sendo desrespeitoso demais. Mas eu mudei pra sovaco. Aquela mulher que parece que lambeu o sovaco de um mendigo. Tá. Que aí passou a ideia de que, né, foi uma coisa nojenta e suja, e ela ficou com a cara de quem chupou limão. Mas porra, cara, como é que você vai... Um filme pra adulto, um personagem escroto, não faz sentido ele falar traseiro. A gente, ninguém fala traseiro, né? Ninguém fala. Só fala traseira do carro. Exato. É verdade, traseiro é coisa de dublagem. Exato. E aí, esse foi um caso que eu não falei. Eu mudei pra outra coisa, porque acho que às vezes eu percebo um pouco isso na dublagem. Às vezes o dublador, ele tá tão imerso ali no dia a dia, na dinâmica, que às vezes ele esquece que ele é um artista, que ele é um ator, que a voz dele tá no ar, que aquilo vai ficar pra sempre. O ator que tá com a imagem na tela, ele tem um pouco mais essa preocupação, essa noção. E o dublador às vezes esquece disso. Então, eu, algumas vezes ao longo dos meus 40 anos aí de dublagem, eu me posicionei falando, não, isso eu não vou fazer, isso eu não vou falar, porque é o meu trabalho. Né? Porque tem que ter uma quebra uma hora, né? Exato, tem que ter uma... Mas em compensação, a HBO, a Netflix, alguns outros clientes, eles pedem palavrão. Ele manda redublar e fala, por que não falou o palavrão que tem aqui? É muito mais real, né? É muito mais... Cara, eu acho que é aquela história. Respeito com a obra. Respeito com quem assiste. Você não pode decidir que palavra você pode ouvir ou não. É claro. É um absurdo. Ou às vezes palavras... Uma vez eu não vou lembrar o que era, mas tinha uma animação, um filme pra cinema, que era uma animação e que tinha uma palavra que era muito adulta. Sei lá, não vou lembrar, mas tipo, impreterivelmente. Sim. E aí a cliente pediu pra trocar. Falei, pô, nenhuma criança vai entender. Eu não lembro que palavra que era, mas eu falei, cara, mas nenhuma criança americana também entendeu. Porque essa palavra, ela é 100% do vocabulário adulto. Era essa a intenção, exato, talvez. Ela foi colocada ali para os adultos. Ou você tá tirando a oportunidade de uma criança descobrir o que quer dizer impreterivelmente. Exatamente. Porque nós vamos tornar tudo ralo, tudo raso, tudo baixo. E a dublagem, às vezes, sofre com isso. De, ninguém vai entender. Pô, o cara vai... Um livro. Porra, quando você tá lendo, não tem sempre um monte de coisa que você não entende. Você tem que... E hoje que a gente tem ferramentas fáceis de pesquisa... É verdade. É uma das funções da dublagem, eu acho que é... aumentar o vocabulário. Exato, cara. Porque senão a gente vai ficar... levar cultura. Só no sinônimo mais usado da palavra. Exatamente. Tem milhares de palavras. Fantástico isso. Fantástico. Bueno, o pessoal tá perguntando muito aqui. Sou casado. Já cortou, cara. Olha lá, ó. Como ficou aquela história do dossiê do Márcio Seixas no meio da dublagem? Cara, meio que não ficou. No começo mas foi... Peraí, eu tô totalmente por fora. O que é isso daí? Teve o Márcio Seixas é um dublador mega famoso. É a voz do Batman, Leslie Nielsen, do Batman, do Senhor Incrível. A voz da Disney, quando tinha aquelas... Num Mundo Encantado. Porra, a voz do cara é... Ele abre a boca, você poderoso, fala... Primeira vez que eu vi ele foi numa assembleia de dubladores, onde estavam os dubladores cariocas, vieram pra São Paulo e tal. E não tinha muita internet, então a gente não se conhecia. Os dubladores não se conheciam. E, cara, quando ele começou a falar, foi lá pra frente, pediu a palavra. Porra, quando ele começou a falar no microfone, eu não peguei uma palavra que ele disse, eu só fiquei... Caralho, porra, é tal voz, é tal filme, porra, ele que não sei... Sabe? Sim. Pirei na voz do cara. Então é esse cara, ele tinha um sócio, eles tinham um curso de oratória, eu acho, alguma coisa assim, e eles tretaram. E aí o sócio dele tinha gravado ao longo dos anos de sociedade áudios de WhatsApp, coisas que vocês conversam aqui, né? Ele deixava a câmera ligada, então tinha o cara, ele tinha o pior lado do cara gravado em tudo. E ele botou na internet, assim, pesadamente. E deu uma boa destruída, assim, na carreira do cara. Até o Danilo Gentili entrou nessa. Por quê? Porque o Danilo gosta muito de dublagem.
É mesmo? E ele conhece as vozes, os nomes e tal. Que, aliás, tá bem já, né? Voltou a gravar hoje. Graças a Deus, fiquei feliz, né? Fiquei feliz pra caramba. Aí ele chamou o Márcio Seixas e, pô, foi ótima a entrevista, foi muito legal e tal. Só que tinha um áudio, um vídeo, não sei, do Márcio falando, porra, essa merda, eu não quero, esse cara, sei lá, xingando ele. O Danilo. Mas não, do Márcio falando isso do Danilo. Ah, então. Mas eu acho que era uma ranzinza, era uma mania do Márcio de reclamar de tudo, de reclamar de todos. Era mais uma mania de velho do que o cara ser um... Total escroto. Exato. Eu acho que era o jeito dele. E como ele tinha muita amizade com o cara, você vê em vários áudios ali de WhatsApp... Uma intimidade. Que era ele desabafando coisas. E o cara detonou. E no começo foi um choque, assim, os dubladores, você viu? Eu vi um pouquinho, eu parei de ver, porque achei muito... cara, nem invadiu muito uma deprimente. deprê. E aí morreu, cara. Ninguém... Até porque eu acho que ficou também meio claro que o cara que faz isso... Você imagina a índole. Com um sócio, com um amigo e tal, né? Né, Mandíbula? Coisa, né? Tanto quanto loucura, né? Loucura. A Mandíbula tá gravando as coisas. É isso que eu tô pensando aqui, cara. Isso que eu tô pensando.